YouTube. Minha gente, eu vim para casa almoçar e resolvi dar um tempinho em casa, né? Trabalhar muito é bom, mas também tudo tem seu limite, né? E vou dar uma olhadinha no debate de ontem dos candidatos dos dois que estão à eleição, né? Lula e Bolsonaro. Vou dar uma olhadinha no debate que foi da Band, que está um comentário danado aqui, a turma comentando o debate de ontem, né? Aí eu vou dar uma olhadinha, minha gente. Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$42 por mês. Eu só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você veio falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. Milhões de jovens. E mais de 1 milhão estavam endividados, sem condição de pagar esse crédito, o FIES. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente irresponsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400.000 mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo,
tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora, deixar bem claro, quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Senhor Lula, entenda uma coisa, senhor Lula. Entenda uma coisa, por favor. Os enterros eram com caixão lacrado. Ninguém podia ir ao enterro, nem familiares. E eu visitei hospitais, sim. E o senhor não tem conhecimento. Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço. Me comovi. Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil, o país... Você se preocupou como? Interrompa. Você ria o tempo inteiro. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. O Rio... Simples assim. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa, não foi visitar um parente. O Rio é mais uma mentira tua. Basta ver o vídeo quando aconteceu a questão da falta de ar. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa para vocês. Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da fake news. Você sabe, candidato Lula, deixa o presidente... Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Repito, 2006, 59 policiais assassinados em São Paulo. Teve que eu chegar em 2019, juntamente com o ministro Sérgio Moro, para que nós, então, tirássemos o Marcola de presídio estadual aqui em São Paulo e mandasse para um presídio federal, num regime todo especial, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Isso, rapidamente, começou a cair o número de mortes violentas em nosso país. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que é crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Senhor Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. E quando a gente volta para o Marcola foi flagrado. Teve ligação telefônica grampeado. E ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim. Essa é a verdade. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, senhor Lula. Inclusive, levou água para o Nordeste. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala, porque eu sou nordestino, já tive a experiência de carregar balde d'água e lata d'água na cabeça. Portanto, não minta. Transposição São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho
que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou, sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. E mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe desses córregos enormes que a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1. E não fez isso. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. Fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou. Mas ele não era dono da caneta. Ele não era dono do recurso. Fez o possível. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo. E o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil. Se em vez de ter ministros, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas sim. Porque um cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional. Esse cara tem raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque, no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, mais e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, não tinha, a marinha não tinha navio, o Exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinha ministro. Você botou gente incompetente na frente da defesa. Gente que qualquer conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos 2 por semana eu fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção. Olha, o meu adversário teve 36 processos, sabe, tirando o programa dele de mentira. 36 fake news, a Suprema Corte tirou, o Superior Tribunal Eleitoral tirou dele. Numa demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contadas, brinca de se contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade e vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe? Levanta até 1h da manhã para fazer live. Eu, sinceramente, acho, eu já participei de outras campanhas. Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra, e o nível era outro. Era um nível civilizado. Era um nível em que a verdade sempre prevalecia. A verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país, a gente debatia economia, debatia trabalho, debatia salário, sabe? Por exemplo, sabe, nós temos 36 milhões de pessoas que vivem com salário mínimo e faz 4 anos que não se aumenta o salário mínimo nesse país. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar decisão e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com processo para tirar as coisas que são mentirosas. Porque o povo, se votar num candidato que mente, sabe que esse candidato não vai governar corretamente. Lula, se você não mentir, não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia.
tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui, a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Sem mentir. E aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, você chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste o seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolão, o petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Eu te explico. Sabe? Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar. Dá o Google, não, deixa eu terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. Em 14 anos, você não fez nada. Em 14 anos, você não fez nada. Está prometendo que vai fazer pela Amazônia agora? Você não fez nada. Você passeou por aí, as suas viagens, mas nada além disso. Você não fez nada para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre... Já você falou que vai trazer amigo para cá? Você sentiu... Você vai trazer... Você era deputado, você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente? Fala a verdade. Meu tempo? Vamos falar dos seus amigos? Vamos. Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos é seu amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. Ele te cumprimentou quando tu foi para o segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele
e nós não podemos fazer nada, outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras de paz da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Eu senti muito orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, e participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles, e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato quando me propuseram. Eu acho que quem acha que é imprescindível, insubstituível, começa a nascer um ditador. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você, quem vai punir, é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente a sua volta para casa. É isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele. Alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo... O que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa, a tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequentem o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Não, nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos em 90%. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sim à propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção, da roubalheira e do desrespeito para com... Eu queria primeiro agradecer ao povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tinha que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o meu adversário é, efetivamente, o cara que tem a maior cara de pau para contar inverdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no ministério, na Suprema Corte. Eu não. Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei 2 vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido,
porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer o churrasquinho. Olha, eu achei muito importante esse debate, né? Os dois candidatos cara a cara, um falando a verdade e o outro também falando a verdade. Eu achei muito importante. Existem uns erros deles, mas isso aí quem vai ver é os povos, né? O brasileiro vai ver. Para o dia 30 ver quem falou mais a verdade, né? Só que muitas coisas foi importante para nós brasileiros ouvir dos dois candidatos. É isso que eu tenho para falar para vocês, minha gente. Se você estiver gostando. É isso aí. Se vocês estiverem gostando do meu trabalho, inscreva aí no canal, minha gente. Eu achei muito importante ver esse debate para ver a realidade dos dois, viu? Aí se vocês estiverem gostando do meu trabalho, inscreva aí no canal, deixa teu joinha, compartilha aí com teus amigos, com a tua família, ativa o sininho para receber notificação. Valeu?